existe um amor poderoso e você é capaz de viver. Foi o que aconteceu comigo, aconteceu de verdade na minha vida. Eu sou cristã desde meu nascimento e sempre ouvi falar de Deus. Sempre também tive acesso às Escrituras Sagradas. E eu fui vivendo a minha vida, fui crescendo no Evangelho, crescendo na igreja, até que um dia eu parei para analisar a minha vida e as minhas escolhas. E percebi que eu não amava a Deus. Isso foi muito terrível, isso foi difícil para mim, porque nós sabemos que nós temos uma admiração muito grande por Deus. E eu gostava muito de falar para Deus: Pai, eu te amo, Senhor, eu te amo, o Senhor é o Senhor da minha vida. Só que um dia eu tive que analisar a minha vida e percebi que as minhas escolhas demonstravam exatamente o contrário de tudo o que eu dizia. Toda vez que eu queria muito algo, eu não media esforços, eu não pensava nas consequências. Eu passava por cima. E eu negava o Senhor com as minhas escolhas, com as minhas atitudes. Eu dizia para o Senhor: eu te amo com meus lábios, mas nas minhas escolhas, claramente ele era rejeitado e colocado em não sei qual lugar. Primeiro lugar não era, nem o segundo, talvez do terceiro para trás. Então eu percebi que precisava amar o Senhor. Se de fato eu queria segui-lo, eu precisava ser uma cristã verdadeira. Então eu tive que confessar ao Senhor. Eu disse: Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu não te amo. Eu sei que ele sempre soube disso. Mas foi muito difícil para mim. Eu tive que reconhecer que eu não amava o Senhor, mas eu também disse: Pai, eu quero te amar, me ajuda a te amar, eu preciso te amar. Espírito Santo, me ajuda a amar o Senhor, de forma que ele se torne minha prioridade, o primeiro lugar na minha vida, e que quando eu me vir diante de qualquer tentação, eu possa de verdade escolher por aquele que é mais importante na minha vida, e o mais importante da minha vida é o Senhor. Então o Espírito Santo me guiou a conhecer esse Deus por meio das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, por meio da Bíblia Sagrada. Na Palavra de Deus nós podemos conhecer a força do Senhor. Nós podemos conhecer os princípios do Senhor, como que o seu coração é, como que ele se revela para nós, como que a nobreza dele fica explícita à medida em que você caminha por buscá-lo através das Escrituras Sagradas. Eu amo o Senhor e eu o louvo pela obra que ele fez na minha vida quando fui guiada pelo Espírito Santo a querer conhecê-lo de fato por meio das Escrituras Sagradas e não apenas por ouvir falar, porque o ouvir é importante, mas é muito mais importante quando você começa a buscar o Senhor. E um significado no nosso português da palavra buscar é pesquisar, é prescrutar. É como se você cavasse a fundo. É você pesquisar de verdade. Deus quer que você pesquise sobre ele dessa forma, que você procure encontrá-lo, que você cave bem fundo como um escavador que quer encontrar um tesouro precioso. Assim você precisa querer conhecer o Senhor, porque como que você vai amar aquele a quem você não conhece? De quem você só ouve falar? Esse Deus, ele é um Deus pessoal e ele quer ser pessoal para você, assim como ele é pessoal na minha vida. Então, querido, no dia em que eu tive coragem de confessar ao Senhor, nesse dia começou de verdade a minha jornada. Essa jornada encantadora, poderosa e maravilhosa. A gente fica como quem sonha. A gente passa a perceber o Senhor até nas coisas mais simples dessa vida. O nosso olhar muda, o nosso coração, ele é aceso porque aquela cinza do pecado, a cinza da morte, a cinza dessa dormência, ela sai de dentro do nosso coração e nós passamos a viver, porque o Espírito de Deus, ele acende essa chama poderosa do amor pelo Senhor.
Então, meu desejo para você hoje é que você entre nessa jornada, que você tenha coragem de assumir para o Senhor, que você não o tenha amado, que você tenha coragem de enxergar as suas escolhas e ver verdadeiramente quem tem sido sua prioridade, se é o Senhor, ou se são as suas escolhas, ou se é o seu querer, ou se é o pecado que habita dentro de você. Quem tem sido servido, o seu desejo ou o Senhor? No dia que você aprender a amar o Senhor de verdade e o Espírito está pronto a te guiar a isso, nesse dia, querido, você vai colocar o Senhor como prioridade. E quando você estiver diante das tentações, você vai fazer como Jesus. Você vai escolher o Senhor. Você vai escolher a sua palavra, o que está escrito. E você vai vencer todas as tentações que vierem a você. Você vai aprender a enxergar claramente o escape que a palavra de Deus diz. Porque junto com a tentação, Deus envia o escape. E nós não somos tentados além do que podemos suportar. Mas, querido, quando você ama o Senhor, isso se torna muito mais fácil para você. Você vai balizar, você vai pesar, sabe o quê? Diante daquilo que você quer muito, diante da tentação, diante de algo que é contrário à vontade de Deus, você vai pesar. O que eu não posso perder aqui? Então você vai escolher pelo Senhor, porque Ele é tudo o que você não vai querer perder nessa vida. Isso é o que acontece comigo. O Senhor se tornou o primeiro lugar na minha vida. E eu desejo profundamente que Ele seja o primeiro lugar da minha vida, por todos os dias da minha vida. E eu desejo verdadeiramente que isso aconteça com você. Que Deus te abençoe, pega a dica e fica na paz.